Olá, queridos irmãos, é um prazer estar com vocês nessa oportunidade para falar um pouquinho sobre ministério pastoral. Quero agradecer o convite feito pelo reverendo Rogério. Eu quero começar com uma pergunta. O que você faria se pudesse recomeçar o seu ministério? Essa é uma pergunta feita no pequeno livreto de John Drescher, um texto muito oportuno que deveria ser lido por todos nós. Eu entendo que se a gente fosse recomeçar o ministério, algumas coisas urgentes precisariam acontecer. Eu quero dar algumas sugestões aqui para os irmãos e espero que seja bênção para a vida de cada um. Em primeiro lugar, eu usaria o tempo com mais sabedoria. Muitas vezes perdemos a oportunidade de estudar como devemos estudar, de ler a palavra como devemos ler a palavra, de desfrutar da comunhão dos santos, de desfrutar da comunhão da família, porque perdemos tempo, usamos muito mal o tempo. Precisamos ser mais cuidadosos do tempo. Uma segunda coisa, eu daria mais atenção à minha família. Quando foi a última vez que você saiu com seus filhos para um cinema, para passear, para jogar futebol? Quando foi a última vez que você saiu com a sua família para jantar, para lanchar, para sentar e conversar? É fundamental dar tempo à família e desfrutar desse convívio tão precioso que é a família pastoral. A terceira coisa, me comprometeria a fazer exposições da palavra. Não fazer meras reflexões, fazer do púlpito um lugar de desabafo, mas fazer exposições sistemáticas, sérias das Escrituras Sagradas. Precisamos fazer aquilo que Paulo orienta Timóteo: prega a palavra. Portanto, se comprometa a pregar a palavra com fidelidade, fazendo exposições. Leia a respeito de exposição bíblica. Volte a ler bons livros de homilética. Certamente eles poderão ajudá-lo nesse processo em direção a exposições bíblicas sérias. Um quarto conselho que eu gostaria de dar nesse sentido: se você fosse começar o ministério novamente, cuide mais da sua vida devocional. Infelizmente, nós pastores temos um sério problema no que diz respeito à vida devocional. Quando abrimos a Bíblia, muitas vezes abrimos a Bíblia apenas pensando homileticamente, pensando no próximo sermão, pensando na próxima mensagem a ser pregada. Mas eu quero encorajá-lo a abrir as Escrituras para ler as Escrituras, buscando entender o propósito de Deus para a sua vida. Então, leia devocionalmente a palavra, ore, reserve tempo para estar na presença do Senhor, invista na sua vida devocional, alimente sua alma com as Escrituras Sagradas. Em quinto lugar, eu cuidaria para não me tornar a estrela da companhia. O papel de todo pastor é apontar para Cristo Jesus e não para si mesmo. Portanto, cuidado para você não imaginar que é a estrela, o bambambam, o centro do próprio ministério. O seu ministério tem que apontar para a cruz de Cristo e para o Senhor Jesus. E o último conselho que eu daria para você: eu cuidaria para viver a palavra. Ou seja, seja coerente, viva o que você prega, viva o Evangelho de maneira comprometida, encarne a palavra de Deus. Se você viver dessa maneira, certamente o seu ministério será uma bênção na vida da igreja do Senhor. Será um ministério longevo e impactará vidas e influenciará vidas. Eu quero encerrar a minha fala sugerindo alguns livros para os irmãos. Alguns deles são bem conhecidos. O primeiro, de John Drescher, sobre quem eu acabei de falar. O segundo livro é uma coletânea de Tom Oskal, Amado Timóteo. Esse certamente é muito conhecido, da editora Fiel. Talvez o menos conhecido seja essa Confissões de um Pastor, de Craig Groeschel, da editora Mundo Cristão. Você tem também o Pastor Imperfeito, da editora Fiel. E eu encerro com um dos livros mais recentes da editora Fiel, sobre o ministério pastoral. Eu espero que a leitura desses textos possa enriquecer a sua vida, seu ministério, para o louvor da glória do Senhor. Um grande abraço, queridos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um.